E aí, pessoal, vamos lá, mais uma parte desse sistema aqui, deixar um pouco mais completo. Agora eu vou fazer um sistema de autenticação. Então vamos ter um login aqui para o usuário. Vamos criar um menuzinho aqui, a página de login, de cadastro. E aí o usuário ele vai conseguir ver essa página aqui apenas depois que ele estiver logado. Para a gente começar, vamos mexer no banco do sistema, né? Criar a tabela que vai armazenar meus usuários. Então, create table, usuário. Ele vai ter aqui o ID, usuário, inteiro, chave primária, autoincremento. Vai ser e-mail, né? A nossa chave. Continue. Unique, para que o e-mail só possa ser usado uma vez. Uma senha. Baixar também. Continue. E um nível acesso. Isso aqui vai ser mais para o futuro para permissão ou não de alguns acessos. Então aqui vai ser a verificação se o usuário é administrativo ou se é um usuário comum. Vai ser um inteiro aqui e vai ser um default. Então todo novo usuário que eu criar, ele vai pegar o nível de acesso 1, que é o mais básico. Quando eu tiver usuários administrativos nesse sistema, eu tenho que ir no banco eu mesmo manualmente trocar para 2 ou mais, dependendo dos níveis de usuário que eu tiver. Agora vamos fazer o model usuário. Tá? Então, aqui dentro de model, novo arquivo, usuário.php. Esse model, a gente pode pegar aqui o reuso do, do model pessoa, apenas fazendo adaptações para o usuário. Então, eu vou copiar e colar esse código aqui e fazer essas adaptações. Vamos lá. E é a classe usuário. Aqui fica ID usuário, e-mail e senha. Mas tem também o nível acesso. Vai ficar ID usuário. E aqui nós temos os getSet, que eu vou já destruir eles aqui e fazer mesmo. Então, e já finalizando os gets e sets, aqui ó. Get ID, get e-mail, set e-mail, get senha, set senha, get nível, set nível. Tá? Para cada um dos itens aqui. Continuando, nós temos vários selects ou inserts, tudo na tabela pessoa. Então, vamos fazer logo um Ctrl F para substituir onde houver pessoa, substituir por usuário. E a gente adianta muito do processo. Substituir aqui ó, 8 encontrados, então substituir aí os 8. E aí vamos olhar aqui, por exemplo, ó, só conferindo, sempre conferindo se está certinho. Select da tabela usuário, beleza? Onde o ID usuário, beleza. Aqui nós vamos setar, né, quando estiver carregando um novo usuário, setar e-mail, setar senha e mais um para o nível 1. Tá? E aí, resultado, nível acesso. E os outros também, corrigir. Senha, e-mail. Então, nosso carregar já está pronto. Quando eu criar um novo usuário, vou mandar para a tabela usuário e-mail, senha. Nível usuário ele é default, então não preciso passar. E vamos corrigir aqui, ó. O e-mail faz o bind value com get e-mail. E onde for a senha, faz um bind value com get senha. Pode executar. Então posso inserir um novo usuário tranquilamente. O listar, se eu precisar por algum motivo listar os usuários, não tem nada que mudar aqui. O atualizar, eu posso atualizar o e-mail e a senha. Então vamos lá. Usuário, e-mail,
recebe um novo e-mail. E o usuário senha recebe uma nova senha. Onde o ID usuário, o ID. O get e-mail. Senha. Get senha. E ID por get ID. Como a questão do nível de acesso será trocada diretamente no banco, com o administrador do banco, então nós não teremos uma função para atualizar o nível de acesso. O que mais? O deletar. Delete from usuário. O ID do usuário ser o ID que eu passar. Ok. Então, já está feito o banco e o model, o usuário, já está completinho. Havia o cadastro e login, posso criar a partir de outras vias que já existem com formulários. Mas antes, vou vir aqui no Index e criar um menuzinho para acessar a página de login e a própria página de Index. Vou colocar tudo isso dentro de uma section com nave. Isso aqui vai para CRUD YouTube index.php. Vai para o e essa aqui vai para barra fields, é onde vai estar login, né? Login.php. Login. Então criei rapidinho aqui um menuzinho que eu vou colocar nas outras páginas de cadastro e login. Eu vou montar elas. Só que eu preciso antes pegar uma base para elas. Então eu vou pegar aqui a de ADD, copiar todo esse código, colar cadastro, colocar só em login, depois eu faço a partir de login eu faço cadastro. Na página de login eu preciso trazer o meu menu. Já tinha um menuzinho antes de teste, mas eu vou substituir ele. Pronto, vamos só ver a página como é que ficou lá. Aqui, ó, 2 links. Depois a gente pode fazer uma formatação em cima disso. A página de login já tem aqui um pequeno formulário. Que é o formulário de ADD Field, né, de ADD pessoa. Então eu vou só reaproveitar ele para a gente fazer da seguinte maneira. Não vamos enviar arquivos, então não preciso do baixo from data. Aqui eu vou criar e-mail e uma senha, né? Então, que é type tag do type e-mail, e-mail. E o outro é para a senha. Então, vou colocar aqui a adaptação. O type é password. Vou colocar aqui. Tá? Posso colocar mais um item extra perto desse form. Aqui, talvez seja um bom local. Uma nova div com a classe mb3 para ter uma margem. É um link que vai para barra crud barra cadastro ponto php cadastre-se. Eu até me enrolei aqui, que na verdade aqui é logar, tá? É a página de login. E quando eu tentar logar, eu vou ter que enviar os dados desses formulários para CRUD controllers login.php. É um controller que ainda vou criar aqui. Acho que é isso. Vou tentar acessar essa página e ver como é que ela ficou. Carreguei aqui, vamos ver. Tá aqui, e-mail e senha com cadastro esse aqui. Ok, falta a página de cadastro. Criar lá também o cadastro. E vai ser baseado na de login, então eu posso fazer aqui. Ver. Eu posso voltar para o index, posso voltar para o próprio login. Não preciso desse link. E basicamente, o que eu vou mudar aqui é usuário add controller. Outro controller que nós vamos criar ainda também. Então aqui essa página é para
cadastrar-se. Então, falta algo. Verificar e-mail e senha, certo? Vamos testar também. Se eu clicar em cadastre-se, eu venho para a página cadastrar-se. E aí os dados são basicamente os mesmos, né? Vou deixar bem simples mesmo. E aqui seria a parte de login. Continuando, vamos criar agora uma pasta em que nós vamos guardar uma classe de autenticação. Vou chamar essa pasta de auth, tá? De authentication. auth.php. E aí essa classe aqui para autenticação. Vou realizar ela aqui. E class auth. O primeiro método que nós teremos aqui é o de logar. Public static, tá? Um método estático que eu posso acessar sem criar objetos dessa classe auth. Function logar. Ele vai receber o e-mail e a senha e fazer algum tipo de verificação com isso. Então vai ser aquela mesma estrutura de SQL que a gente fez nas classes. Então select tudo from usuário where o e-mail seja igual a algum e-mail que eu passar aqui. Vou criar aqui conexão também aquele estilo lá que tá uma daquela classe. Lembrar de fazer aqui os require depois. STMT conexão prepare. Preparar quem? Preparar o SQL. Depois os bind value. Nós temos aqui apenas um. Onde tiver algum e-mail, troque por e-mail. Esse e-mail que eu passei aqui como argumento. Por fim, execute. E aí, ao executar, nós deveremos encontrar um usuário através desse e-mail. Ao encontrar esse usuário, eu quero salvar os dados que foram encontrados dentro da variável usuário. Então, vou fazer um fetch. Aqui, o fetch vai fazer apenas a primeira linha encontrada e guardar aqui para esse usuário. Ainda temos mais alguns passos. Então, se o usuário que eu encontrei e password verify, que é uma função do próprio PHP que verifica, que compara um password que eu passei com um password que já está salvo no banco, se esse password tiver sido criptografado utilizando o password hash do próprio PHP. Então, vou passar a senha que eu estou enviando aqui para ser verificada, mais a senha, mais a senha que foi encontrada dentro desse usuário. Vamos ver que se as duas conferem. Tá? Aqui vai ser uma explicação mais forte já já, quando a gente for fazer o controller de ADD. Tá? Mas, caso eu encontre um usuário e a senha que eu digitei seja igual à senha que está armazenada, aí eu posso realizar o login. O login é montar uma sessão. Tá? Então, eu vou criar aqui as variáveis de sessão para este usuário. Eu posso salvar diversos elementos, por exemplo, o ID do usuário para a sessão. Então, aqui vai da sua regra de negócio. Vou salvar aqui realmente a ID do usuário. Vou salvar todas as informações na session. No, o e-mail, as informações que eu tenho de usuário.
Senha não, né? Não vou salvar a senha no, na sessão. Então, eu vou salvar por enquanto só mesmo ID e e-mail, tá bom? E para finalizar o processo, eu posso redirecionar o usuário, né, depois que ele já está com sua sessão criada, para o index. Então, CRUD barra HP. E o exit de sempre, né, para garantir aqui a finalização. Agora, e se não for encontrado o usuário ou se a senha que eu digitei estiver errada? Então, por enquanto, eu vou somente redirecionar o usuário station barra barra Deus barra barra simplesmente redirecionar o usuário para o login de novo, tá? Se ele errar a senha ou se o usuário não existe. E aqui um exit para garantir. Outro método que podemos ter nessa classe é o próprio método também, que vai ser estático, e verifica se um usuário está ou não logado. Então, está autenticado. O que ele faz? Ele dá return no resultado do iset session ID usuário. Essa session ID usuário é uma variável, é uma chave da variável superglobal session que só vai existir caso o usuário entre aqui nesse caso, ou seja, se ele logou. Se ele não logou, isso aqui vai dar false. Então, está autenticado serve para a gente verificar. Mais um item que eu posso ter na classe autenticação, também estático, o logout. Então, o logout ele vai fazer alguns processos. Ele vai pegar o session 17. O que o session 17 faz? Ele destrói essas variáveis. Destrói essas chaves que eu criei. Depois, session, destrói. Aí ele vai destruir o ID da sessão. Toda vez que eu inicializo uma sessão, ele cria um ID, então ele vai destruir o ID. E por fim, redirecionar o usuário para a página de login. Para a página de login. Ele já pode fazer login novamente. Deus barra HP. E o exit para garantir. Tem alguns complementos faltando aqui. Por exemplo, para que eu crie uma sessão, para que eu use dados de uma sessão, eu preciso de um session start. Eu vou inicializar ele aqui, bem no início. Start. Então, é obrigatório ter esse item aqui, caso eu queira criar a sessão ou utilizar uma sessão. E eu também vou precisar do conexão. Estou usando aqui a criação de conexão, mas esse documento não sabe de onde isso vem. Então, vou fazer um require. Lembrando do documento concatenate. Ah, ah. Eu também estou usando o usuário aqui. Estou fazendo uso aqui de algumas coisas relacionadas ao usuário. Então é necessário que eu bem
models. Pronto. Então aqui nossa classe de autenticação já está pronta. Agora vamos começar a fazer os controllers. O primeiro controller a fazer é o usuário add controller. Realizar aqui do add usuário. Primeiro eu vou verificar se o endereço de e-mail enviado é realmente o endereço de e-mail. Tá? Então, como isso é feito? Eu usava o método filter par. Aí eu vou passar quem está chegando, né, lá do formulário, via post, que é o e-mail. Como segundo argumento, eu quero dizer qual tipo de filtro eu vou usar. Nesse caso, filter validate e-mail. Então, ele vai verificar se realmente é um endereço de e-mail que foi enviado para mim. Caso tenha sido realmente um endereço de e-mail, então eu vou criar aqui a variável e-mail para receber também esse e-mail. Só que antes de receber esse e-mail diretamente, eu vou fazer mais uma validação com ele. Vou usar de novo o filter var para esse mesmo e-mail, né? Então, na variável superglobal post, na chave e-mail, lá do input, lá do formulário, eu vou fazer um sanitize. Então, o sanitize, ele limpa os caracteres do e-mail e mantém apenas caracteres que realmente estariam em um e-mail. Esse bloco inteiro aqui, essas validações e filtragens e sanitizações, né, são limpezas que a gente faz antes de receber alguma coisa para guardar no banco de dados. Então, mais uma coisa, mais um conceitozinho aí que eu estou passando nas aulas. Não lembro se eu fiz isso. Não fiz aqui com o nome e tudo mais. Mas a partir de agora, né, tem aqui exemplos de como validar e sanitizar um e-mail, tá? Então a gente não joga dados diretamente no banco, que pode algum usuário malicioso tentar invadir seu sistema, tentar fazer algum código malicioso no seu sistema. E aí você fazendo isso aqui, previne um pouco mais, né? Dá um nível a mais de segurança. Continuando. A senha, nós vamos receber também lá do formulário. E essa senha, nós não vamos simplesmente salvar ela direto no banco, né? Mas também não vamos limpar ela. Lembrem-se que senhas podem conter caracteres especiais normalmente. Então, o que nós vamos fazer com essa senha? Nós vamos passar um algoritmo de hash em cima dela, tá? Isso aqui vai embaralhar ela, vai criar uma outra string equivalente para ela, tá? Então, isso aqui nós vamos salvar no banco, essa string equivalente, esse hash, né? Nunca se salva uma senha do jeito que ela foi digitada pelo usuário lá no banco. Tá? Então, como é que funciona esse password hash? Que é um próprio método do próprio PHP, tá? Primeiro eu vou passar aqui a senha que foi enviada, né, via post. E qual algoritmo de hash eu quero utilizar. Vou usar password default, que é o default atual do PHP. Tá? Então, ao salvar no banco, vou salvar o que o usuário digitou em um outro formato, digamos assim, de uma forma embaralhada. E aí vai salvar aqui nessas variáveis 100. Nem eu mesmo, como programador, teria acesso ao que o usuário digitou. Certo? Para continuar nossa sequência, simplesmente vamos criar aqui um novo usuário, que é um new usuário. Lembrar também, de novo, de fazer os require. Para esse novo usuário, setar o e-mail como o e-mail que eu recebi ali, formulário, e setar a senha embaralhada, né? Que é o que está na variável senha. Depois, chamar o novo usuário, o método criar, que é aquele que guarda no banco de dados. E, por fim, redirecionar o usuário, depois que ele criou o seu usuário, né? Redirecionar ele para a página de login, por exemplo. Barra, barra,
Deus. Barra. Eu exit aqui para garantir. Então, o usuário ADD Controller está criado. Aí, vamos fazer de novo lá que eu falei sobre o auth, né? Vamos voltar lá no auth. Sobre isso aqui, né? Então, lá nós temos um password verify. Consegue verificar uma senha que o usuário digitou para bater com a senha que está lá no banco de dados embaralhada, que foi embaralhada pelo password hash, né? Então, os dois são métodos do próprio PHP que conseguem complementar um ao outro. Você fez o hash usando esse método, o verify consegue verificar a senha normalmente. Tá? Agora vamos lembrar também de fazer o require. Nós estamos usando a classe usuário, né? Então temos que fazer um require. Deixa eu só pegar aqui um require pronto. Pronto. Então, como estamos usando aqui o new usuário, é bom ter require aqui. Agora vamos fazer o novo controller aqui, que é o login PHP. O login, ele basicamente também vai receber um e-mail e uma senha e vai chamar o método lá da classe auth, logar. Então ele vai ser bem parecido aqui com o usuário ADD. Então eu vou até reaproveitar ele aqui, ó. Eu vou manter aqui o require, só que esse require é para o auth, tá? Então aqui é CRUD auth, auth.php. Posso validar o e-mail, posso receber a senha, mas simplesmente receberei ela diretamente, sem fazer nenhum algoritmo em cima. E ao receber tudo isso, eu irei simplesmente chamar auth, os dois pontos, logar, passando o e-mail e a senha como argumentos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai receber o e-mail, vai fazer a filtragem do e-mail, vai receber a senha, mantendo essas variáveis e chamar o método logar. Ao chegar no método logar, vai acontecer esse processo aqui, ó. Vai chegar um e-mail e uma senha. Primeiro ele vai usar o e-mail para localizar algum usuário através daquele e-mail. Caso ele localize, ele vai guardar os dados desse usuário aqui nessa variável. E aí vai começar uma série de verificações. Se ele encontrou realmente um usuário e a senha que foi digitada bate com a senha desse usuário, eu crio uma sessão e jogo o usuário no index. Se não, simplesmente ele volta para o login. Agora vamos fazer o último controller, que é o de logout, né? Logout PHP. Ele também vai ser um pouquinho semelhante aqui ao login. Dá para reaproveitar daqui. Copiar e colar. O auth aqui continua, o requiring, mas acho que é só isso que dá para reaproveitar. Então vamos, simplesmente aqui nós vamos ter uma verificação se o usuário está logado, então nós vamos usar aquele método lá, está autenticado, né? Se o usuário está autenticado, isso aqui vai retornar true, né? Então o auth chama o logout também, que é outro método que está lá dentro. Se não, vamos redirecionar o usuário para o index, para o login. É, barra. Eu vou jogar ele lá no login. Deus. Barra. E é isso. Todos os controles estão criados, os views estão criados. Se eu não me engano, acho que está faltando só um botão de logout, né? Não, botão de logout. Vou fazer esse botão de logout já já. Por enquanto, eu quero testar se a criação de um novo usuário está dando certo. Vamos começar por isso. Vamos lá. Carregar aqui a página. Vou passar um e-mail aqui. Pulando arroba e-mail e uma senha de 123. Ah, não. Aqui eu estou no login, né? Cadastro primeiro.
arroba mail, uma senha 123, cadastrar. Aparentemente foi, né? Vamos verificar lá no banco. Vou abrir aqui o administrativo do. Não foi porque não tem, né? Eu tenho que desmontar o banco e refazer o banco. Então vamos lá. Tem meu banco aqui. Da drop. Criar novamente. Vamos tentar aqui criar um novo usuário. Vamos verificar se foi, se deu certo, né? Ó, tá aqui criado um novo usuário, fulano arroba mail. A senha com o hash, né? Veja que eu digitei 123 e virou isso aqui. Nível de acesso 1 porque é default. Vamos tentar agora fazer um login com esse usuário. Vamos na página de login. Logar. Fui encaminhado para a página de login, que era o comportamento esperado. Eu quero colocar alguma coisa aqui que defina que eu estou logado. Eu posso colocar na própria barra aqui de cima uma, uma demonstração que eu estou logado. Vamos fazer um pequeno mudança aqui. Então aqui na nave, do lado do nave, mesma section, eu vou colocar aqui uma tag PHP e vai exibir a session na chave e-mail. Vou colocar aqui um olá, vírgula, e o e-mail da pessoa. Só que para que isso aqui exista, eu preciso fazer um if, porque caso eu não esteja logado, vai ficar demonstrando um erro aqui. Então eu vou fazer mais uma verificação. Out. Autenticado. Então ele já vai verificar. Se eu tiver autenticado, exibe meu e-mail. Tá faltando aqui o PHP. Então ele vai exibir aqui. Se eu estiver autenticado, ele exibe isso aqui. Se eu não tiver autenticado, esse bloco aqui não será executado. Mas para que isso aqui funcione, preciso fazer os meus require e também preciso, já que eu estou usando a session, fazer um session start. Vou lá no topo da página fazer isso. Vou fazer um require para auth. Vou aproveitar um que já existe aqui, ó. Require para auth. E um session start. Então, eu preciso desses dois itens nessa página para que funcione esse bloquinho. Vou tentar recarregar a página e ver se mudou alguma coisa. Ó, ele está reclamando que o session start já existe. Ele vem do próprio auth. Né? Lá no topo da classe auth já tem um session start, então não preciso repetir aqui. Beleza. Ele para de reclamar e está exibindo aqui, ó, o Olá Fulano. Outro detalhe é, se eu já estou logado, a página de login não deveria aparecer aqui. Isso aqui poderia ser um logout. Então eu vou fazer a mesma verificação dentro do nave. Então, ó, vamos lá, vamos reaproveitar um bloquinho aqui, ó. Se o auth está autenticado der false, então login. Se não, eu vou fazer um else. Aí esse link, ao invés de ser link para login, vai ser um link para controllers logout. Aqui de sair. Vou fechar meu if. E vamos lá, vamos tentar entender o que eu fiz. Se
o está autenticado for diferente de positivo, né? Então é falso, então login. Então o link que aparece para o usuário é login, porque ele não está autenticado, então ele tem que fazer login. Agora, se ele já está autenticado, tem que aparecer sair. Ele já está na conta dele. Vamos recarregar aqui e ver se muda, já que eu já estou autenticado. Ó, sair. Quando eu sair, deu algum erro lá no controller. Não é controller, é controllers. Com desses errinhos assim, que carregar e tentar sair. Agora sim, eu fui deslogado e jogado na página de login, como era o comportamento esperado. E novamente eu tenho um link login aqui funcional, né? Então, deixa eu tentar logar novamente. Estou no index, está mostrando meu e-mail, está mostrando sair. Se eu sair, volto para o login, sair. Agora, aqui, queria não exibir isso aqui para quem não está logado, né? Quero que esse conteúdo da página seja exibido apenas para quem é usuário logado. Então, esse usuário logado, posso fazer essa mesma verificação para uma inteira sessão, tá? Então, se eu quiser não exibir, eu posso fazer o seguinte: se está autenticado, exibe essa section, né? Se não, posso exibir uma mensagem. Vamos deixar temporariamente uma mensagem aqui, um H1. Passa, e aí eu fecho o if. Adaptando tudo. Então, ó, ver a tabela está diretamente conectado com você estar logado ou não. Se você está logado, você vê. Se você não está logado, você vê isso aqui. Vamos fazer esse teste. Faça login, né? Então, estou no index, não consigo ver minha tabela. Quando eu tentar fazer login, logar, agora eu vejo a tabela, certo? É isso. Tem alguns implementos aqui, complementos para fazer. A gente se vê no próximo vídeo.